Já se passaram alguns anos desde o que aconteceu. Infelizmente não temos como voltar no tempo e mudar tudo. E antes de fazer alguma coisa para acabar com o tormento que vivo desde quando tudo aconteceu, eu vou confessar o que tem se tornado o meu pesadelo, a minha história de terror, vivida e verdadeira. 5 anos atrás, minha turma costumava provocar e intimidar a nossa professora, até que um dia ela se vingou de nós, e foi da pior maneira possível. Eu já adianto, todos somos culpados, não deveríamos ter feito aquilo com ela, mas em nenhum momento nós queríamos matar a senhora Stevens. A senhora Stevens era uma mulher idosa. Ela não conseguia ouvir direito, e muitas vezes tínhamos que gritar nossas respostas para que ela pudesse nos entender. Ela não era uma professora ruim em termos de educação. Na verdade, aprendi muito com ela quando estava me concentrando no meu trabalho. Acho que foi a atitude dela que chamou nossa atenção. Ela nos chamou de pirralhos tóxicos e disse repetidamente que éramos erros de nossos pais. Não quero dizer como. Oh, crianças! Quero dizer, ela estava nos olhando nos olhos e nos dizendo que nossos pais deveriam ter usado proteção. A princípio pensamos que ela estava brincando, mas então Nate Isaacs jogou um avião de papel em sua cabeça e ela explodiu completamente, tirando e dizendo que ele não seria nada. Bem na cara dele. Imagine uma mulher de 80 e poucos anos pairando sobre sua mesa com um olho de vidro, gritando com você. Nate achou hilário. Todos nós fizemos. Estava tão fora de lugar. Claro, estávamos acostumados com ela carrancuda e resmungando baixinho. Mas ela nunca havia confrontado um de nós antes. Com tanta confiança também. Ela tinha todas essas histórias de trabalho no governo antes de se tornar professora. Achei difícil acreditar que nossa antiga professora de matemática fosse uma agente governamental de destaque, embora ela contasse algumas histórias interessantes. Quando perguntamos o que exatamente ela fez, ela ficou calada e se recusou a dizer. Aparentemente, ela estaria revelando segredos do governo. A senhora Stevens usava exatamente a mesma blusa com a mesma mancha no colarinho todos os dias. Jack, que geralmente era o garoto favorito da professora, perguntou inocentemente se ela estava usando a mesma blusa, e ela o chamou de Nanicom. É verdade que Jack Torres parecia um rato de esgoto, embora isso nos deixasse histéricos, e quanto mais furiosa ela ficava, mais engraçada era. E assim, a provocação começou. Posso dizer com segurança que o principal culpado foi o próprio Nathan. Não éramos o tipo de turma que deveria se dar bem, e Nate Isaacs era definitivamente o tipo de garoto quieto que sentava no fundo e ouvia sua música. A senhora Stevens o afetou. Ela teve um efeito em todos nós. Eu nunca fui um valentão. Nenhum de nós tinha. Claro, eu testemunhei isso em pequenas doses, mas nunca fui um. A senhora Stevens mudou e sou. Eu gostava de pensar que ela era uma bruxa, que foi ela quem nos fez agir assim, o que desencadeou os acontecimentos que levaram à sua morte. Porque, não importa quem éramos fora da matemática do 4º período, todos nós sentimos um ódio mútuo pela nossa professora de matemática sociopata. Não foi realmente ódio. Eu nunca odiei a senhora Stevens. Foi o que eu disse à polícia quando fomos acusados de homicídio. Toda escola tem suas maçãs podres, certo? Bem, éramos nós, ou pelo menos aquilo em que fomos transformados. Não sei como explicar o efeito que ela teve sobre nós. E foi ainda mais difícil contar ao xerife, que apenas balançou a cabeça e sorriu, e não escreveu nada. Como você explica um tipo realista de magia? O tipo que eu tinha certeza tinha sido lançado sobre nós, porque nenhum de nós tinha uma explicação lógica para o porquê de agirmos assim, exceto magia. É como se um dia fôssemos jovens normais de 16 anos, preocupados com a política global, com o estado do mundo e se o baile de formatura seria cancelado pelo 2º ano consecutivo. Mas então éramos um esquadrão tático estranho que se tornou uma família encontrada, e nos unimos por meio de pegadinhas com a nossa professora. Eu realmente não tinha minha própria família. Quer dizer, eu fiz. Mamãe trabalhava à noite e passava a maior parte do tempo livre no Facebook, e papai simplesmente não voltava para casa. Um dia, quando Nate Isaacs pulou em uma mesa sugerindo colar papel higiênico no teto, com uma expressão levemente maníaca nos olhos,
Você pensaria que um grupo de jovens de 17 anos reviraria os olhos e lhe diria para parar de agir como um bebê, exceto, não? Nate se tornou nosso líder não oficial. Se eu falar sobre esse efeito como se fosse algum tipo de doença, talvez isso me ajude a transmitir a mensagem. Porque foi assim que me senti. Você conhece aquela sensação vertiginosa que você sentia quando criança? Era assim, mas 10 vezes maior, como estar chapado. Eu não pensei logicamente. Não julguei ninguém nem ri da estupidez deles. Era exatamente como ser uma criança despreocupada novamente, indiferente e completamente selvagem, sem nenhum senso de certo ou errado. Às vezes, eu me pegava rabiscando no quadro branco dela, rindo com os outros, e isso me atingia com uma onda de clareza. Que diabos eu estava fazendo? Antes que aquela névoa tomasse conta novamente, eu me perdesse nas nuvens, e na ideia de que o que estávamos fazendo era hilário. Houve momentos em que comecei a questionar se havia algo no ar. Talvez tenha sido a época em que Nate Sachs instigou uma briga de pintura. Nate não era do tipo que agia assim. Ele ficou em silêncio no rádio em todas as aulas. Ele era inteligente e falava como se estivesse mastigando um dicionário de sinônimos. Mas a matemática do quarto período da senhora Stevens? Era quase como se ele estivesse em algum transe maníaco, tornando-se o palhaço da turma. Ele parecia engraçado. Quer dizer, um cara adulto pulando em uma mesa como uma criança, rindo histericamente enquanto cola pedaços de papel higiênico no teto, deve ser alarmante para algumas pessoas, certo? Certo? Para nós, esse efeito estranho estava se espalhando. Juntei-me aos outros até conseguirmos arruinar o teto e quase causar um infarte na nossa professora. Acho que foi a emoção de ver as reações dela. Inicialmente, foi raiva. Ela gritou conosco, o que nos fez rir ainda mais. Mas então tornou-se um aborrecimento que gradualmente se transformou em psicose. Então, continuamos fazendo isso, desta vez com tampas de caneta. Começamos aos poucos, e à medida que essas pegadinhas se tornavam mais frequentes, começamos a sair mais juntos. Nas noites de terça-feira, nos reuníamos no restaurante e partilhávamos milkshakes, pensando em nossa próxima pegadinha. Não havia mais nada para fazer em nossa pequena cidade, a não ser assistir a um filme ou ir ao parque. Nossa base de operações ficava no restaurante da cidade, e quando fomos expostos por um informante, nos mudamos para o lago da cidade. No verão, levávamos cestas de piquenique e nossos trajes de banho, e no outono, nos reuníamos ao redor de uma fogueira e contávamos histórias assustadoras. Tudo começou inocentemente. Não estávamos tecnicamente fazendo nada de errado. Fiquei surpreso por ela não ter contado ao diretor depois do incidente com papel higiênico. Foi ideia do Nate fingir um surto de zumbis. Tínhamos sangue falso dos garotos do teatro e nós éramos ótimos atores. O que não esperávamos, porém, era que a senhora Stevens desmaiasse quando 3 de nós, recentemente zumbificados, investimos contra ela com os dentes à mostra e sangue falso escorrendo pelo queixo, fingindo morder sua garganta. Não achei que parecíamos tão realistas. Não tínhamos dinheiro para lentes de contato e o sangue era muito espesso. Mas não pensei nas consequências de assustar uma velha. As coisas ficaram muito rápidas. A senhora Westerfield sofreu um ataque cardíaco e morreu na ambulância a caminho do pronto-socorro. O problema era que eu não me lembrava de nada disso. Meu cérebro apagou completamente da minha sala de aula, até a delegacia do xerife. Imediatamente fomos levados para interrogatório e o feitiço foi quebrado. Parecia que algo havia sido cortado dentro do meu cérebro e dos meus pensamentos. Um corte físico e depois mentally. Como um vínculo sendo quebrado. Lembro-me de ter passado quase 8 horas dentro da delegacia com a sensação de ter acabado de acordar de um transe. Quando fomos acolhidos pela primeira vez, nós 12 achamos que era engraçado, de alguma forma. Ainda estávamos rindo como crianças. Mas foi quando nos disseram que nossa professora estava morta, foi quando tudo meio que parou, e meu cérebro ficou de pernas para o ar. Uma pasta azeda subindo pela minha garganta. Pisquei, e o mundo ao meu redor ficou muito mais cinza.
Minha maquiagem de zumbi parecia infantil e errada no espelho quando tive que correr para o banheiro para esvaziar minhas entranhas. Capturar meu reflexo foi como acordar. Eu era Noah Samuels, 17 anos de idade. Isso é quem eu era. Demorei um pouco para me lembrar disso, para meu nome voltar correndo. Como se nos últimos meses eu tivesse sido um figurante em minha própria vida, um personagem sem identidade, sem nome. Apenas um valentão em um grupo de palhaços. Limpando o vômito seco, comecei a perceber que algo estava muito errado. Eu não deveria sentir essa cabeça confusa. Dentro daquela sala, nenhum de nós falou. Nate tentou, mas lhe disseram para calar a boca. Ele começou com: não quero assustar ninguém, mas... Jack gritou para ele calar a boca. Ele não falou de novo, embora eu tivesse certeza de que ele iria revelar exatamente o que eu estava sentindo, o que todos nós estávamos sentindo. Do meu lugar, sentado no chão de pernas cruzadas no concreto frio, senti um enjoo no estômago. A realidade estava começando a bater e estava batendo forte. Mas a realidade não parecia real. Os meses que antecederam aquele exato momento pareciam falsos. Como se eu nem os tivesse vivido. Como se meu corpo estivesse no automático. Tínhamos matado a Sra. Stevens. Percebi os olhares assustados do outro. Mas como? Nós realmente a matamos através de uma pegadinha estúpida? Pensei em dizer alguma coisa, porque toda vez que tentava voltar àquela memória, para mim, de pé sobre o corpo dela, rindo como um maníaco, algo parecia errado. Como se alguém tivesse entrado em meu cérebro e se infiltrado em meus pensamentos. O grupo de nós foi dispensado eventualmente. A família da Sra. Stevens decidiu não prestar queixa e estávamos livres para partir. Mas sair parecia errado. Eu ainda me sentia um assassino, mesmo que tecnicamente não tivesse feito nada. Claro, foi uma brincadeira estúpida, longe demais, mas quando eu realmente pensei sobre isso, nós tínhamos intimidado nossa professora até a morte. Neste transe sem fim em que mal me lembro de ter estado. Fomos implacáveis, cruéis, intimidadores e sem qualquer pingo de senso. Não foi apenas o falso surto de zumbis. Tornamos a vida dela miserável. Porém, quando tentei pensar no que exatamente havíamos feito, eu havia reprimido ou esquecido completamente. As coisas ficaram calmas após sua morte. Paramos de sair completamente. Alguns de nossos pais insistiram que fizéssemos terapia, enquanto outros foram castigados, ou pior, espancados. Isso nunca foi dito oficialmente, mas quando Casper Croft entrou na aula com um hematoma sob o olho, não demorou muito para descobrirmos o que estava acontecendo. Começamos a nos desfazer lentamente como um grupo. Olivia começou a murmurar para si mesma no meio da aula, golpeando moscas imaginárias. Jack continuou errando as respostas. Inicialmente, ele apenas arrastou certas somas e cálculos. Ele respondeu, palmeira, para uma equação matemática básica, e depois, coelho, quando lhe perguntaram se ele estava bem. Quando foi questionado, Jack agiu como se não tivesse dito nada de estranho, insistindo que ele dissesse a resposta. Nate voltou a se esconder atrás do capuz e arrolhando os fones de ouvido. No entanto, notei que ele limpava bastante as mãos na frente da camisa. Começou normalmente, antes de ele começar a fazer isso com frequência. E nem é como se ele mesmo tivesse notado. Otis Myers, que estava sentado perto dele, comentou sobre isso. E Nate apenas olhou para ele como se tivesse crescido um membro adicional. Não falamos sobre nada disso. Não as estranhas lacunas que não conseguimos explicar, ou nossos colegas agindo de forma estranha. Tenho certeza que queríamos. Mas não é como se os adultos ou nossos colegas acreditassem em nós. Eles apenas jogaram frases como TEPT e trauma na nossa cara. A Sra. Stevens foi substituída por um homem que provavelmente sobreviveu à gripe espanhola. Esta vez não houve piadas ou brincadeiras. Ficamos em silêncio e tivemos que ser forçados a falar. O feitiço foi quebrado e ficamos confusos e culpados de um assassinato indireto sem consequências. Acho que fizemos um pacto tácito de não dizer nada e aguentar até a formatura. Nosso novo professor se chamava Sr. Hart. Ele estava frio e mal-humorado, reclamando que não estávamos animados o suficiente. Um dia,
Ele disse que faríamos um exame especializado num sábado de manhã. Achei que os outros iriam protestar, mas eles apenas assentiram, atordoados, como se isso pudesse finalmente ser algum tipo de punição. Lembro-me do olhar confuso da minha mãe durante o café da manhã. Acho que nunca ouvi falar de teste no sábado, disse ela com a boca cheia de suco de laranja. Ironicamente, depois de assassinar, indiretamente minha professora, meio que recuperei minha mãe. Ela começou a trabalhar menos e a prestar mais atenção no que eu fazia. Talvez minha mãe pensasse que eu estava planejando me tornar um psicopata assassino de professores em massa. Ela me levou para a escola e passou todo o trajeto de carro me lembrando que a faculdade não estava longe e que o reformatório arruinaria minha vida. Eu lhe contei sarcasticamente que a senhora Stevens foi minha última vítima. Então, você vai me contar o que aconteceu? Ela empurrou. Desde a morte da nossa professora, mamãe tentava entender. Mas eu não tinha uma explicação, exceto que tenho quase certeza de que estava enfeitiçado. Tipo, drogas? Mamãe se virou para mim tão rápido que pensei que ela fosse bater o carro. Não, eu disse. Quero dizer, magia de verdade. Levantei os olhos depois de folhear vídeos do Vine mal carregados. O sinal 4G era péssimo onde morávamos. Mamãe voltou para o volante com uma zombaria. Querido, isso é desrespeitoso com o falecido. Você não pode simplesmente dizer que sua professora era uma bruxa. Algo frio desceu pela minha espinha, e pela primeira vez em muito tempo, meu sangue ferveu. Eu sabia que ela não entenderia, por isso não ousei contar a verdade. Eu estava tendo pesadelos naquele exato dia, mas cada pesadelo era um cenário diferente. Em alguns deles, eu segurava uma faca e sorria para o cadáver do meu professor. Enquanto outros, observei meus companheiros retirarem suas entranhas de seu corpo com as próprias mãos, banhando-se em sangue brilhante. Olhando para minhas mãos, elas eram escarlates e lisás. Porra! Piscando rapidamente, eu os limpei em meu jeans. Talvez eu precisasse de terapia, afinal. Balancei a cabeça pensando no sonho, que continuava a me assombrar. Você deveria esquecer seus pesadelos, mas este não me deixaria em paz. Parecia quase tão real quanto a realidade e eu me belisquei em diversas ocasiões. Bem, como você espera que eu explique isso? Eu agarrei. Como vou explicar não estar no controle total de mim mesmo, mãe? Seu olhar não saiu da estrada. Você pode expandir o fato de não estar no controle de si mesmo? Não sei, admiti. Eu tive um cérebro em branco. A próxima coisa que percebi foi que estava sendo levado ao escritório do xerife, e meu professor de matemática estava morto. Não diga assim. E o que mais você quer que eu diga? Ela estava morta, mãe. Cheguei à delegacia e me disseram que ela estava morta. Captei a batida rítmica de seus dedos no volantém. Mamãe estava chateada. Então, você estava usando drogas. Sua voz ficou estridente. Você apagou completamente a provação. Não, é isso que estou tentando lhe dizer, eu gritei. Você conhece Nate Isaac, certo? O filho do prefeito. Ai. Eu me endireitei. Sim, Nate não estava agindo como sempre. Ele estava agindo como uma criança, mãe. Continuo dizendo que é como se estivéssemos enfeitiçados. Nate não faz merdas assim. Eu não percebi que estava gritando, até que mamãe ergueu a mão para eu abaixar a voz. Você não consegue ver o que estou dizendo? Ele começou brigas de pintura. Ele colou papel higiênico no teto da sala de aula e colou um cartão no rosto só para arrancar uma reação dela. Não foi ele. Mamãe parou em um sinal vermelho. Você acha que sua professora morta lançou um feitiço em sua colega para fazê-lo intimidá-la? Sim. Captei suas palavras e depois sua expressão sombria. Lá fora, vi Hailey Derry caminhando para a escola, chutando as folhas caídas. Ela estava balançando a cabeça ao som da música presa em seus ouvidos, seu rabo de cavalo balançando para cima e para baixo. Espere, não! Você está distorcendo minhas palavras. Eu afundei no meu assento. Você não acredita em mim. Então, qual é o sentido? Acredito que você tem imaginação. Mamãe revirou os olhos.
Sério, no entanto. Posso entender que você pensou que estava se divertindo, mas aquela pobre mulher provavelmente estava sofrendo. Ela suspirou. Eu gostaria que você fosse maduro o suficiente para perceber que o que você estava fazendo era errado. Reprimi um gemido. O que você diria se eu dissesse que mal consigo me lembrar dos últimos meses? Eu mandaria você a um médico, querido. Ok. Eu balancei a cabeça. Bem, duvido que um médico seja capaz de diagnosticar que estou sob algum feitiço mágico maluco. Mamãe me enviou um olhar penetrante. Noah, você está sendo ridículo. Se você estava de fato usando drogas, pode me dizer. Não vou ficar brava. Ela se conteve. Ok, ficarei bravo, mas pelo menos terei uma explicação de por que meu filho saiu completamente dos trilhos e matou um professor. Ela fez aquilo que sempre fazia quando seu lábio tremia e esperava-se que eu me sentisse culpado. Você ao menos percebe o que me fez passar? Mamãe exalou. Tive a sensação de que semanas de frustração reprimida e sorrisos falsos levaram a isso. Mamãe nem me olhou nos olhos quando me pagou a fiança. Tive que tirar uma folga e explicar ao meu chefe que meu filho de 17 anos intimidou seu professor de matemática até ele ter um ataque cardíaco. Você ao menos entende o que você fez? Ela estava chorando então, e eu me peguei tentando consolá-la antes que ela me empurrasse. Você já deveria saber o certo do errado. Ela apertou ainda mais o volante. Você esqueceu suas lentes de contato, disse mamãe. Você sabe que tem enxaquecas quando não os usa. Estou bem. Isso foi uma mentira. Eu não conseguia ver nada sem minhas lentes de contato ou óculos. Deixei cair meu telefone no colo, meu olhar se voltou para as folhas caídas espalhadas pela calçada do lado de fora. Você me pediu para explicar o que aconteceu comigo, e é isso. Não me lembro de metade das merdas que fiz, e quando tento me lembrar, é como folhear a porra de um sonho. Não sei por que coloquei papel higiênico em todos os lugares. Não sei por que coloquei água do aquário na bolsa dela, ou fingi ser um zumbi. Está fudido? No. Linguagem. Que merda, eu resmunguei, me corrigindo. Estávamos nos aproximando dos portões da escola. Então, comecei a ficar um pouco corajoso demais. De qualquer forma, você nem se importava com o que eu estava fazendo até algumas semanas atrás. Foi preciso matar acidentalmente meu professor com minha turma para você se importar comigo e desviar o olhar do Candy Crush. Noé.ui. Eu desabei no meu assento. Desculpe, Par me viu. Noé, olhe para mim. Eu fiz isso, voltando-me para minha mãe de aparência cansada, cujos olhos estavam sombreados por círculos de sono. Você continua falando sobre como isso afetou você, disse ela. Você não mencionou nenhuma vez a família de seu professor ou os sentimentos da senhora Stevens. Você nem pediu para oferecer suas queixas. Disse-me. Tenho certeza de que tudo correria bem. Não é que você não tenha ido, Noah. É que você nunca ofereceu. Que esse pensamento nunca passou pela sua cabeça. Mamãe não parecia zangada. Ela parecia chateada. Eu odiava quando ela ficava chateada, porque minha fachada também começou a desmoronar. Queria que ela entendesse que eu achava que estava ficando louco e que não era uma pessoa má. Eu estava tentando me convencer de muitas coisas. De que não era louco ou de que não tinha más intenções em relação ao meu professor. Exceto que eu não sabia. Essa versão de mim que vivia minha vida, intimidando casualmente a senhora Stevens, era como uma sombra, uma concha em meu rosto. Eu estava começando a entrar em espiral. Eu me peguei esfregando as mãos na calça jeans, meu estômago revirando e meu peito apertando. Eu tinha que tirá-lo. Era tudo o que conseguia pensar. Eu tive que tirá-lo. Eu me sentia imundo e errado, e toda vez que eu ousava olhar para minhas mãos, elas pareciam molhadas e quentes. Antes que mamãe pudesse me fazer um grande discurso sobre como conseguir ajuda, saí do carro e bati a porta antes que ela pudesse baixar a janela. Eu a vi tentando dizer alguma coisa, mas mamãe simplesmente voltou para o volante, sua expressão desmoronando. Ela foi embora antes que eu pudesse dizer a ela que estava com muito medo da minha própria mente e do que realmente tinha feito ao meu professor. Porque a terrível realidade era que não sabíamos. Tudo o que sabíamos era que ela estava morta, e a família não quis revelar detalhes. Quando cheguei ao portão da escola, um segurança me deixou entrar. Estranho.
Acho que nunca tinha visto segurança. Mas era sábado, então achei que era apenas um ignorante em um mar cheio de crianças que pensavam que o mundo girava em torno delas. Porém, quando eu estava passando pelas portas automáticas, avistei um grande caminhão dando ré no estacionamento. Parecia que a escola estava trabalhando. Inscrevi-me na recepção principal e fui encaminhado ao auditório principal. A escola estava estranha em um sábado. De alguma forma, estava mais escuro. As luminárias piscavam sobre minha cabeça enquanto eu me dirigia ao meu armário para largar minha mochila e meu telefone. As instruções eram deixar todas as nossas coisas em nosso armário habitual e depois ir para o auditório. Eu estava indo em direção à escada quando a porta da sala de aula balançou uma vez, antes de parar. No estranho silêncio do corredor, lascas percorreram minha espinha. Eu tive um momento de porra. Tem alguém aí? E então lembrei que o zelador provavelmente fazia uma limpeza profunda no campus nos fins de semana. Ainda assim, descobri que meu olhar se voltou para minhas mãos, esperando ver um vermelho brilhante. Não, eles eram apenas minhas mãos. Então, por que eu ainda me sentia imundo? Por que senti como se algo estivesse grudado em minhas unhas? Antes que eu pudesse entrar naquele território, me afastei, navegando até o auditório com uma reviravolta no estômago. Eu não conseguia parar de pensar naquela porta da sala de aula, a forma como ela havia chacoalhado uma vez, como se alguém tivesse batido nela com os punhos uma vez, e então, e depois. A sala já estava cheia com a minha aula quando entrei e afundei na cadeira bem no fundão. Nate estava faltando em seu lugar habitual perto de mim. Eu não via o cara há alguns dias. Havia uma gripe por aí, embora Nate não fosse de faltar às aulas. Olivia Reis estava sentada na minha frente. Quando entrei, a vi coçando os braços e depois se abaixando para arranhar as pernas. A pele de seu braço estava vermelha quando ela levantou a mão, os lábios curvados em uma carrancá. Por que as cortinas estão fechadas? Ela exigiu, batendo os pés na perna da cadeira. Eu também estava me perguntando isso porque definitivamente alguma coisa estava acontecendo lá fora. O Sr. Hart estava parado na frente, examinando papéis com um par de luvas brancas de borracha. Nosso professor era um fanático por germes, então não era incomum ele usar luvas. Seus olhos enrugados estavam protegidos por um par de óculos caros com lentes coloridas. O Sr. Hart nunca usou óculos. Quando ele levantou a cabeça, seus lábios se curvaram em um raro sorriso. Você quer se distrair, Olivia? Ela encolheu os ombros. Quero ver o lado de fora. A garota coçou o braço novamente. Não estou recebendo nenhuma vitamina D, sentado em um quarto escuro. Na verdade, tenho deficiência de vitamina D. A professora assentiu. Bem, você pode pegar um bilhete de sua mãe e eu vou transferi-lo para um quarto com a luz do sol entrando pelas janelas no próximo teste. Mas, podemos ir ao banheiro? Jack falou da frente. Ele já havia se oferecido para distribuir as provas, mas foi imediatamente desligado. Porque ouvi dizer no ano passado que um garoto da Austrália segurou a aula toda e sua bexiga explodiu. Tipo, literalmente. Ele teve que ser transportado de avião para a sala de emergência. Sim, o Sr. Hart começou a distribuir papéis, e uma dor surda percorreu minha nuca. Enxaqueca. Eu podia sentir isso se formando, brilhos de luz sangrando pela minha visão. A voz do meu professor parecia uma faca cravada na minha cabeça. Algo formigou em meu braço, um inseto perdido deslizando pela minha pele. Eu ignorei isso, engolindo um grito. Insetos? Houve algum tipo de infestação? Se precisar do banheiro, você pode ir, ponto. Não percebi que tinha deixado cair a cabeça na madeira fria da minha mesa, até que uma voz me trouxe de volta à realidade, meus pensamentos flutuando. Você pode começar, ponto. Sr. Hart anunciou. Exceto que eu não conseguia me concentrar. Eu estava coberto de insetos, mas toda vez que eu olhava, não havia nada lá. Eu podia senti-los. Eu podia sentir suas pernas fantasmas correndo para cima e para baixo em minhas pernas e braços, rastejando pelo meu rosto e enchendo minha boca. Porra! A dor na minha cabeça estava piorando,
Não era mais um baque surdo que eu pudesse ignorar. O teste começou. Pelo menos, eu acho que sim. A sala ficou em silêncio. Eu estava tentando piscar para afastar as luzes nítidas que surgiam em minha visão. Minhas enxaquecas geralmente não eram tão ruins. Noah, você está doente? Olhei para cima, piscando rapidamente. Havia uma sombra pairando sobre mim. Seorly. Hart segurando o meu teste. Na verdade, não, consegui dizer. Estou com enxaqueca. Isso não é desculpa. Meu professor deu um tapa no papel. Se você não concluir o teste, será suspenso. As palavras do homem não pareciam reais. Sua voz era um ruído branco. Havia apenas a dor na parte de trás dos meus olhos e a abertura do meu crânio. Pisquei novamente. E a sombra com a voz do Sr. Hart se transformou em uma mistura confusa de cores. Não consigo ver, eu disse. Não consigo ler o teste. Então o que você espera que eu faça? Para evitar ser suspenso, espero que você sorria e aguente. Balancei a cabeça e tentei sorrir, arrancando o papel do teste do homem. Multar.pó. Quando ele se afastou, abaixei a cabeça para parecer que estava escrevendo. Quando na verdade estava com os olhos bem fechados na tentativa de afastar o show de luzes que aparecia no fundo das minhas pálpebras. Acho que não adormeci, embora parecesse que sim. Eu estava de volta à minha sala de aula de matemática com minha maquiagem de zumbi, rindo histericamente do corpo da Sra. Stevens. Quando algo gritou. Não, não é uma voz. Foi um som. O mundo girou e girou quando eu caí de joelhos, minhas mãos pressionadas sobre meus ouvidos, a pressão batendo em minha cabeça. Retirando minhas mãos, minhas palmas estavam molhadas e pegajosas, escarlate brilhante escorrendo pelos meus dedos. Eu estava gritando no chão quando parou. Uma voz soou, mas eu não a reconheci. As portas se abriram, figuras passaram, e eu fui arrastado para ficar de pé. Jack estava parado na minha frente, seus lábios esticados em um largo sorriso. Nate, Olivia, Otis, todos rindo, rostos, mãos e dedos manchados de vermelho. As figuras ao nosso redor não tinham rostos. Eu podia sentir suas mãos agarrando meus braços e prendendo-os nas minhas costas. Desta vez fomos cobertos pela Sra. Stevens. O som de um lápis caindo no chão me tirou daquele estado, me trazendo de volta ao presente, sentado no auditório, meu estômago tentando se projetar na minha garganta. Eu ainda podia ouvir aquele som, desbotado, mas ainda ali, lentamente penetrando em meu cérebro. Não é real, eu disse a mim mesmo. Não foi real, mas eu não poderia ter certeza. O que quer que fosse, era psicose ou memórias que eu mesmo inventei ou suprimi. Eu estava com a cabeça enterrada nos braços, a baba escorrendo pelo meu queixo. Não tenho certeza de quanto tempo se passou antes de levantar a cabeça, a pressão na parte de trás do crânio aliviando um pouco. Ainda havia luzes, mas finalmente pude ver. Na minha frente estava meu papel. Depois de uma rápida olhada ao redor, os outros estavam profundamente envolvidos em seus testes. Então, peguei minha caneta. Antes que eu pudesse escrever meu nome, porém, percebi um movimento através da porta na frente do auditório. Achei que era minha mente pregando peças em mim, talvez sombras perdidas em meus olhos, por causa da enxaqueca. E ainda assim, quando apertei os olhos e me inclinei para a frente, pude, definitivamente, ver alguma coisa. Nate Isaacs. Pude vislumbrar o amarelo brilhante de sua jaqueta. Nate estava agindo de forma estranha, balançando de um lado para o outro, como se ele estivesse bêbado. Quando sua cabeça bateu na porta e eu vislumbrei a explosão vermelha no vidro, pensei na porta da sala de aula barulhenta. A essa altura, o resto da turma já havia notado Nate. Sr. Hart. A voz de Olivia rompeu o último de seu nome. Ela não pareceu notar nosso colega de classe descontente. Não consigo ler a última pergunta. Olhe a pergunta, Olivia. Estou, mas está tudo ondulado. I'm Dorothy, in the United States. Nate bateu a cabeça na porta novamente, desta vez tropeçando para passar. Ele não parecia nada. Ele parecia quase raivoso, com uma máscara cirúrgica ensanguentada sobre a boca. Na minha frente, Olivia gritou, e Jack deu um pulo e gritou.
O resto da turma ficou paralisado, com os olhares grudados no garoto. Estávamos todos vendo isso, certo? Acho que essa era a pergunta que pairava no ar. Nate, o coringa da turma e nosso ex-líder, estava coberto de sangue, a manga da jaqueta manchada revelando escarlate. Sua coroa de cachos loiros escuros estava curvada, apenas para que sua cabeça finalmente se levantasse. Dessa vez fui eu quem gritou. Mas meu grito ficou preso na garganta. Todo o rosto de Nate estava caído para o lado, os olhos semicerrados e vazios. Quando ele puxou a máscara, seus dentes cerraram em um rosnado cruel e animalesco. Eu podia ver a mordida em seu braço, marcas de dentes marcando sua carne. O mundo ao meu redor pareceu parar quando Nate tropeçou para a frente, balançando de um lado para o outro, um gemido fraco escapando de seus lábios. De alguma forma, eu estava vendo um zumbi da vida real na minha frente, e minha mente repassava a morte do meu professor como um disco preso. Eu podia me sentir lentamente voltando para a cadeira, meu olhar voltando-se para o C.A. Hart, quem não estava prestando atenção. Em vez disso, ele estava sentado em silêncio, com os olhos protegidos sobre uma pilha de papéis que assinava. Jack foi o primeiro a falar com um grito estridente quando Nate bateu em uma mesa vazia. Senhor Hart. Jack bateu com as mãos nos ouvidos. O que está acontecendo? O professor nos ignorou. Ignorei o violento impacto das mesas voando para a frente. Levei meio minuto para lembrar como me mover, ficando de pé e cambaleando para trás. A expressão de Nate estava vazia, os lábios contorcidos como se ele estivesse tentando movê-los. Eu não sabia usar uma arma. Até 5 minutos atrás, os zumbis eram fictícios. Eu não estava me movendo rápido o suficiente. A cabeça de Nate pendeu para o lado, os olhos vazios lentamente me absorvendo. Ele estava se lançando sobre mim antes que eu soubesse o que estava acontecendo. Sua velocidade não fazia sentido, as unhas agarraram meu colarinho e me forçaram para trás. Pelo canto do olho, Jack foi até a porta. Ele puxou, soltando um grito frustrado. Está trancado! Eu estava meio consciente de Olivia tentando agarrar o garoto selvagem, mas ela estava com muito medo de tocá-lo. Seu peso caiu sobre mim e me vi sufocada por uma força que ele não deveria. Quando os dentes rangentes de Nate foram para minha garganta, esqueci como respirar. Mas ele não estava me mordendo, mas sim roendo o colarinho da minha camisa. Suas mãos agarrando meu braço tremiam, sua respiração fazia cócegas em meu rosto. Ele estava assustado, lutando para respirar. Eu deveria ter notado, mas minha mente estava gritando zumbis. Havia algo escorrendo por sua testa, gotas vermelhas escorrendo por seu rosto. Agora que ele estava mais perto, pude ver bandagens enroladas em sua cabeça, onde algo havia sido forçado na parte de trás de seu crânio. Ele estava coberto de sangue. Sua jaqueta, porém, estava encharcada com outra coisa. Tinha um cheiro distinto. Molho de tomate. Os lábios de Nate roçaram minha orelha e eu caí no chão quando ele me mandou. Gritei audivelmente quando ele apontou a cabeça para a câmera montada no teto. Estamos fodidos. Sua voz saiu em uma risada arrastada. A respiração de Nate estava difícil, seu corpo sacudindo como se tivesse sofrido um choque elétrico, um vermelho brilhante escorrendo de seu nariz e orelhas. Mas não por causa da mordida, pensei, tonto. Porque a mordida do zumbi no braço dele não era real. A intrusão na parte de trás de seu crânio, porém, que havia sido desajeitadamente envolta em bandagens, era real, causando fala arrastada. Nate Isaacs não foi zumbificado. Ele estava morrendo. Eles estão, porra, nos observando, Nate sussurrou em meu pescoço. Eu podia sentir sua mandíbula apertando, os dentes trabalhando como se ele estivesse rasgando minha garganta. Colabore, ponto. Antes que eu pudesse responder, ele lentamente se levantou, perdendo o equilíbrio. Pisquei e voltei para minha sala de aula de matemática, deitado em uma mesa. Eu não conseguia me mover. Dessa vez, era a Sra. Stevens quem estava pairando sobre mim, os lábios curvados em um pequeno sorriso, as mãos enluvadas pingando, como se ela as tivesse encharcado de tinta. Errubar.bir. O coachar de Nate me trouxe de volta à realidade, e ao meu redor, meus colegas estavam caindo como dominós.
Olivia caiu de joelhos e de bruços, e Jack caiu para trás, batendo em uma mesa. Nate se endireitou como se as cordas de sua marionete estivessem sendo puxadas, inclinando lentamente a cabeça. Jogue junto, ele me disse. Então o fiz, abaixando-me lentamente até o chão, pressionando meu rosto nos braços para sufocar minha respiração ofegante. Eu me peguei cozinhando em silêncio antes que o interfone estalasse no alto. Você trabalhou para o governo? A voz de Nate era uma risada sufocada. Lembrei-me daquele dia exato. Ele foi expulso da sala de aula por chamá-la de mentirosa. Sua voz estava sendo projetada pelo auditório, como se tivéssemos sido a piada o tempo todo. Arrisquei olhar para cima. O Nate atual não estava reagindo à sua própria voz. Seus olhos estavam semicerrados, a cabeça pendendo para o lado. Olhando para minha esquerda, Jack estava completamente fora de si. Espere. Não. Percebi um movimento, seus dedos curvando-se levemente. Não, ele ainda estava acordado. Mas ele não conseguia se mover. Vocês, crianças, conhecem a ciência por trás do bullying? Eu deveria ter ficado surpreso com a voz da minha professora morta, vindo pelo interfone em seu habitual guincho nasal. Embora minhas memórias reprimidas sempre soubessem que ela estava viva. Senti falta de ensinar você. Ela continuou com um suspiro. Hoje, gostaria de falar com vocês sobre meu trabalho trabalhando com o que chamamos de agentes químicos. Isso foi na década de 80 e, naquela época, não nos importávamos com o que fazíamos às pessoas. Desde que obtivéssemos resultados, ela fez uma pausa limpando a garganta. Eu estava encarregado de testar agentes beta em pessoas más. Meu trabalho era pesquisar como a mente humana funciona. Por que pensamos como pensamos e se é possível influenciar nossos próprios pensamentos. Pense neles como vírus. Eles são contagiosos, embora dependa exatamente de como eles se espalham. Não percebi que estava rastejando pelo chão, tentando alcançar Jack, antes que o sapato de Nate pisasse na minha cabeça, prendendo-me no chão. Tínhamos agentes que se espalhavam através de fluidos corporais, como o ébola e o vírus de Marburg, agentes que se espalhavam através de gotículas de água, como a constipação comum ou a gripe. E depois, tínhamos alguns que eram muito mais únicos. Aqueles para os quais estávamos economizando, vamos chamar de dia chuvoso. Esses poderiam ser espalhados por, bem, qualquer coisa, o que os tornou mortais. A senhora Stevens fez uma pausa para causar efeito. Esses agentes foram usados por motivos mais nefastos, e se você não se importa, não me sinto confortável em descrever o que exatamente fizemos a um grupo de crianças. No entanto, vou lhe dizer quais são. Primeiro temos N7. Gosto de pensar nele como ântrax projetado. O antraz, entretanto, é uma doença bacteriana. N7 é diferente. Se é administrado em pequenas quantidades durante um determinado período de tempo. A voz da senhora Stevens era estranhamente reconfortante, quase como a de uma mãe. N7 é cruel, disse ela. Não há cura. Desenvolvido por uma mente interessante e, devo dizer, psicótica em nossas próprias fileiras. O objetivo do N7 é despojar o humano de sua humanidade para interrogatório. Mas, queridos, os tempos mudaram, é claro. A porta se abriu, o som ecoando em meus ouvidos. Passos arrastados vindo em minha direção. O vírus assumirá o controle da sua capacidade de processar coisas simples, como leitura ou resolução de problemas. O N7 irá invadir seus caminhos neurais e começar a corroer suas memórias, removendo-as completamente ou substituindo-as por imagens perturbadoras que farão você questionar sua sanidade. Você perderá habilidades humanas básicas como a fala, a capacidade de ouvir e processar palavras e frases. Suas memórias, sua visão. Você se tornará um vegetal vivo que só é capaz de instinto básico de sobrevivência, bem como de um medo indescritível que irá consumi-lo completamente, antes de reiniciar. Não. Eu gritei quando Nate pisou na minha cabeça, forçando meu rosto no chão. Sua voz parecia um fio elétrico em meu ouvido. Fique abaixado, ele ordenou.
Sua expressão distorceu, como se as próprias palavras lhe causassem agonia. Eu fiz. Meu corpo reagiu instantaneamente à sua ordem. Ativação. Nosso professor continuou, me ignorando. Do orador. O centro da mente coletiva. Ponto B. Eu poderia dizer que a mulher ficou emocionada com suas próprias palavras. Eu nem te contei sobre isso ainda. Mas vocês vão, não se preocupem, crianças. Essencialmente, o vírus irá reiniciar completamente a sua mente. N7 é muito diferente de nossos outros agentes devido ao seu modo único. E eu diria cruel, de transmissão e ativação. Rio nosso professor de transmissão. Rio nosso professor. Esta parte é muito interessante e se aplica a você, então ouça bem. Nos anos 80 tínhamos um certo protocolo que não podíamos quebrar. O presidente da Câmara, disse a senhora Stevens, é a nossa resposta a isso. Funciona como um rei ou uma rainha, como uma formiga liderando seu exército sob a influência de Ophio Cordyce. N7 é o mais próximo que chegamos de criar uma mente coletiva. Ela fez uma pausa. Nate é meu primeiro palestrante que sobreviveu ao processo. Usávamos oradores como soldados, antes de descartá-los quando não eram mais necessários. Mas eu mesmo criei Nate. Acho que você vai gostar dele. Ele está muito melhor assim. Depois de administrar diversas cepas de N7, ele é a cobaia perfeita. Ela cantarolou. Nate, querido, por que você não demonstra o que é um orador? Tenho certeza de que você está animado para mostrar a eles suas habilidades. Consegui respirar novamente quando o menino tirou a bota do meu rosto. Estrangular. Suas palavras eram como insetos contorcidos rastejando em meus ouvidós. Senti meu peito apertar, todo o ar sugado de meus pulmões. Eu estava sufocando. Agora, é claro, você não está realmente sufocando, disse a senhora Stevens. Mas, se uma voz poderosa o suficiente com a nova cepa N7 assumir o controle do seu cérebro, especialmente um cérebro infectado conectado à mente coletiva, então seu corpo acreditará em tudo e qualquer coisa que o orador disser. A cadela fez uma pausa novamente, como se estivesse fazendo uma porra de um TED Talk. Agora, se você me der licença, estarei me preparando para o segundo estágio deste projeto. O primeiro estágio foi a pesquisa sobre por que exatamente praticamos bullying. Qual é a ciência por trás disso? Podemos influenciar uma mente a ser cruel sem motivo? O segundo é, claro, os efeitos do N7 em indivíduos mais jovens. Gostaria de ver como um grupo de jovens de 17 anos reage quando a ativação completa é concluída. E se eles sobreviverem? Noah é um coringa agora. Ele sobreviveu. Não toque em seu teste, nem olhe para ele, o que significa que agora ele ainda não foi ativado. Ela estava conversando com outra pessoa. Percebi. Dormir. A senhora Stevens estava certa. A voz de Nate bateu em mim como ondas de água gelada, afogando meus pensamentos na névoa. Desta vez, foi uma ordem, e minha mente começou a desaparecer, meus olhos ficando pesadosos. Não foi real. Eu não estava realmente cansado, mas a voz na minha cabeça já estava mais forte, me sufocando. Noé, querido. A voz de mamãe veio através do interfone em um silvo estridente. E eu me senti sacudida, meu corpo se contorcendo sob o controle de Nate. Ela não era real. Você precisa aprender a lição. A voz de mamãe parecia real, mas eu estava sozinho, enrolado no chão do auditório da escola, engasgado com insetos fantasmas que enchiam minha boca. As palavras de Nate e Sachs distorceram meus pensamentos, transformando-me em sua marionete. Faça exatamente o que seu professor mandar, e isso acabará logo, querido. Eu sabia de uma coisa com certeza. Estávamos muito errados sobre nossa professora.